Estou aqui no centro de Katmandu. Provérbios, capítulo 27, verso 17. Diz assim: afia-se o ferro com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. A minha versão é uma versão contemporânea, ela diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim também o homem ao seu amigo. O que esse autor está querendo dizer é que assim como para afiar, para limpar, para polir, para deixar ele utilizável, para atingir o fim pelo qual fora feito determinado ferro, seja um machado, seja uma faca, seja alguma coisa desse sentido, para que ele atinja o objetivo pelo qual fora criado, é necessário cuidar dele, limá-lo, amolá-lo, prepará-lo, poli-lo, aguçá-lo. E ele está dizendo que assim como se faz com o ferro, e é o ferro que produz isso em outro ferro, o que faz com que um homem consiga alcançar o sucesso é outro homem. O que faz com que alguém consiga atingir o objetivo de sua vida é justamente através de uma outra pessoa, que vai animá-lo, afiá-lo, aguçá-lo, prepará-lo para ele alcançar o objetivo proposto. Nós estamos dentro de uma série bastante longa, como alcançar sucesso em Deus, e estamos falando disso já há algum tempo. Esta é a sexta mensagem que falo sobre isso, embora na terça-feira passada tivemos uma mensagem muito boa dentro do assunto com o pastor Joseph, uma linda mensagem, está na internet, você pode assistir de forma bastante elucidada. Ele trouxe informações lindas dentro desse texto, dentro desse contexto, aliás. E hoje a gente vai tentar trabalhar de maneira breve essa sexta lição, essa sexta decisão. E nós trabalhamos já 5. A primeira que vos falei, e falei amplamente, é que se a gente quiser ter sucesso na vida, a gente tem que convidar o Espírito Santo para ser governo, para ser gerente de nossas coisas, de nossas decisões, de nossas escolhas. E Ele ministra sobre nós os seus talentos, assim como ministrou sobre a vida de Jesus: sabedoria, inteligência, conhecimento, temor, fortaleza, ânimo, enfim. Se nós trazermos isso, evidentemente, alcançamos o sucesso de Deus, pelo menos o Espírito nos conduzirá a isso. É a base inicial. Falamos uma segunda semana sobre algo extremamente importante na vida de todos, do que é: invista o melhor do seu tempo a sós com Deus. Creio que muitos aqui se lembram disso. Está tudo na internet, de modo que você pode não só participar, mas também gravar se quiser. Falamos uma terceira semana de forma simples, envolvendo questões familiares. Um terceiro princípio que vos disse que a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida define o seu futuro. Portanto, é necessário escolher bem, e se escolheu, saber desfrutar de tudo isso. Também vos falei um quinto princípio importante: nunca despreze o valor de uma instrução, seja ela qual for. Trabalhamos isso de maneira tranquila. Aliás, é isso, né? Aliás, eu pulei a terceira. A terceira, eu vos disse que todo sucesso começa dentro de nós mesmos. Se nós olhar para dentro de nós mesmos e não ver coisa alguma, vos mostrei que é isso que o diabo não quer que a gente faça.
que não olhemos para dentro de nós mesmos. Justamente porque primeiro veremos quem somos, segundo veremos o que Deus vê quem somos. Isso é muito importante, está na internet também. E hoje a gente vai trabalhar esse texto de Provérbios, capítulo 27, verso 17, onde já vos pude colocar dentro dessa ideia salomônica de instrução. Perceba que a lição de hoje, embora simples, mas é uma das mais importantes para quem quer crescer na vida. E crescer, eu digo, não apenas no contexto, a gente fala crescer, pensa logo contexto empresarial, contexto de prosperidade. Não. Todas as áreas da vida, seja ela qual for, ministerial, familiar, profissional, social, saúde, tudo envolve estas lições que estou lhes passando de forma bastante simples. E se você gosta de escrever, escreva. Se você não gosta, apenas cite. A lição que nós estudaremos hoje tem o seguinte título. Diga comigo, por favor, indicando para quem está perto de você como que uma sugestão. Diga: busque um mentor e submeta-se a ele, se você quiser sucesso na sua vida. Esse tempo que vivemos é um tempo de completa individualidade. A individualidade tão latente, embora ela seja importante e necessária na vida de cada um, mas a nossa geração se tornou praticamente quase que individual e solitária demais, a ponto de fecharmos cada um no nosso mundinho eletrônico e ali constrói seus castelos de areia e vive em torno disso. E essa solidão, essa individualidade impede de que a gente compartilhe e seja compartilhado. Impede que a gente aprenda e sejamos dispostos a aprender. Impede que avancemos, impede de que nos relacionemos, impede tantas coisas que envolvem a vida pessoal. E é por isso que essa série ela tem uma importância muito grande para nós. Eu falo esta noite de ser mentoreado. Mentorear é diferente de discipular, embora os dois possam trabalhar juntos. Discipulado é uma coisa, mentoreado é outra coisa. A palavra discipulado, do que Jesus disse, fazer discípulos, significa aprendiz, significa aluno, significa alguém que quer aprender de outro. Mas a palavra mentorear, do latim e do grego, que é antiguíssima, Heródoto foi quem criou, e Homero escreveu o seu poema pela primeira vez citando a palavra mentoreado para todos. E essa palavra mentor significa alguém que dá a outro o seu conhecimento na ideia de que o que recebe cresça mais do que o que deu. É uma definição um tanto que longa, mas é uma definição muito prática. É a ideia de dar a alguém um conhecimento esperando que esse alguém que recebeu o conhecimento se torne maior do que aquele que lhe deu. Essa é a ideia de mentorear. Ela é muito ampla, portanto. Ela é muito intensa. É por isso que, se a gente quiser alcançar sucesso em alguma área da vida, temos que estar dispostos a nos submeter a um mentor. E essa decisão é uma decisão pessoal. Ninguém pode coagir um ao outro a se submeter a um mentoreado, a um mentor. Nem tampouco um mentor pode obrigar a pessoa a ser mentoreada por ele. Nem tampouco tal mentor pode fazer propaganda de si mesmo na tentativa de granjear pessoas que mentoria. E perceba que isso é, embora simples, mas é determinante na vida de quem quer crescer. É por isso que quero tentar te mostrar algumas coisas aqui. Mentor, por exemplo, é necessário que um mentor tenha um pouco mais de experiência ou saiba mais do que eu sei em determinada área. Eu jamais posso me submeter a alguém para me mentorear se ele sabe menos do que eu. Um cara que me mentoria em área na qual eu não sou expert, obviamente posso aprender dele. Mas ao contrário, fica um tanto difícil de aprender. Do mesmo modo, para ser um mentor, precisa ter no mínimo experiência de vida equivalente à que você tem. Porque como pode um cara que viveu menos do que você ter experiência para te mentorear? Mentoriação não é um desenvolvimento de conhecimento teológico, pedagógico ou didático.
Não. Mentoriação é uma série de transferência de conceitos de vida, de experiências de vida, que vão canalizar o sucesso no teu futuro. Se fosse apenas uma condição de ensino, então se enquadra em mestre e professor. Mas o mentor trabalha acima disso. Trabalha no nível mais próximo à paternidade. Portanto, é diferente os contextos. O mentor é conhecido por duas coisas. Primeiro, pelo testemunho de vida que ele tem, pelo rastro que ele deixa. E segundo, pela experiência de vida que esse rastro proporcionou. Portanto, são requisitos básicos para se submeter a um mentorado, é saber se essa pessoa tem um histórico de vida legal, um testemunho de vida equivalentemente bom. Porque do contrário, entenda, aquilo que tenho é aquilo que eu posso transferir. A experiência de vida que o cara tem é aquilo que ele pode transferir. E se o cara tem uma história ruim, um currículo ruim, passos ruins, um testemunho ruim, ele vai mentorear com aquilo que ele tem. Ninguém dá o que não tem. A pessoa que dá o que não tem, dura muito pouco aquele produto que ele oferece. A fonte seca rápido. É por isso que a Bíblia diz que o homem fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que Jesus disse que do coração do homem é que nasce tanto a pureza quanto a impureza, tanto as virtudes quanto os pecados. Então só podemos dar aquilo que temos. Essa é a razão pela qual Jesus disse que de uma fonte não é possível dar dois tipos de água. Ou ela dá água doce ou ela dá água amarga. Então é necessário compreender bem, analisar bem, antes de estar disposto a submeter-se. Justamente porque buscar o mentor é uma decisão pessoal. Submeter-se a esse mentorado é uma decisão pessoal em cima de uma análise, de uma avaliação. Eu preciso querer um mentor sobre a minha vida, mas eu posso também analisar se tal pessoa me oferece alguma coisa ou não. Entende? Por isso que não parte do mentor, parte de quem quer ser mentoreado. A ideia é que quem é mentoreado é que define se os conceitos por ele aplicados, se a vida deste pode lhe conduzir ao sucesso ou ao fracasso. Já vos disse que todas as pessoas na vida, em seus relacionamentos, se encontram como que em um elevador, onde os botões te levam ou para cima ou para baixo. E a vida de mentorear e ser mentoreado é exatamente nesse ponto. Perceba, portanto, que mentores não se oferecem. Diga para quem está pertinho de você. Diga, quando alguém se oferecer para te mentorear, existem duas razões para isso. Primeiro, te dominar. Segundo, ganhar de você. Quem oferece serviço busca interesses. Poucas pessoas te oferecem serviço se você não for um objeto de lucro para ela. E quem procura te oferecer mentorear, transformou-se isso num contexto profissional. Por isso que mentorear é diferente de um coach. Coach trabalha para isso. Ele se prepara para receber. Ele te treina, mas você tem que pagar. Mentorear é diferente. O mentor, o salário dele é o sucesso do seu mentoreado. É por isso que você vai encontrar os mentores na Bíblia recusando presentes, recusando ofertas, recusando dinheiro, recusando salários, porque eles não trabalham e não te fazem crescer pela recompensa. A recompensa de um mentor é o sucesso de seu mentoreado. Diga para quem está ao seu lado, a recompensa de alguém que lhe mentoria é o seu sucesso. Tem que ter esse princípio. E tem muita gente te oferecendo ou oferecendo aí na internet, na mídia e tantos outros lugares, oferecendo o cabide do mentoreamento. Cuidado, porque tu não sabe a fonte. Tem que saber a fonte. É importante saber com quem você anda e quem quer andar com você.
Poucos dias nós fomos na casa de uma pessoa e esta foi submetida a um mentoreado profético, e essa mentoriação profética causou uma desordem na família que você não tem ideia, entende? Onde vê demônio, onde não tem demônio, onde vê erro, onde não tem erro, onde coloca o que a Bíblia não diz. Isso é um perigo. Profeta que anda de casa em casa, cuidado, é um perigo. Essa gente não tem o que fazer, está de olho na tua oferta. A maior profecia bíblica é aquela que você em Deus se submete. E muita gente não quer se submeter à palavra, mas quer se submeter a um altar de profeta com P minúsculo. Isso é muito perigoso, cuidado. Portanto, quem é mentoreado geralmente é protegido. Até porque a palavra mentor tem um derivado dela que significa proteção e cuidado. Então, se você se submete a um mentor com as qualidades necessárias, este deve cuidar de ti e vai cuidar de você num sentido paternal. É dentro dessa ideia que existem várias coisas que eu quero partilhar com vocês. Eu acredito que eu vou conseguir partilhar umas 2, porque são 10 coisas, mas eu vou tentar partilhar ao menos 2 convosco aqui esta noite, para não cansá-los. Diga comigo, por favor, é a primeira lição esta noite. Diga comigo: mentor não é aquele que está sobre você, mas aquele a quem você se submete. Seguindo a trilha do que a gente acabou de falar, mentor não é o teu líder de célula. Até porque existem alguns líderes que mandam em você. Existem alguns contextos de célula, graças a Deus aqui não, em que o líder é como o manda-chuva. Você só pode comprar uma camisa se o teu líder deixar. Só pode fazer tal viagem se teu líder deixar você ir. Esse tipo de imposição, primeiro, não é bíblica. Segundo, ela cansa não só o liderado, como vai um dia cansar o líder. Porque todo opressor um dia se torna opresso. O cara que oprime demais, um dia ele vai ser oprimido por aqueles que ele oprimiu. Entenda, mentorear não é ter domínio sobre pessoas. Não é dizer, olha, eu te comando, eu te lidero, eu te oriento. Então, por favor, ao contrário, mentor não é aquele que está sobre você numa forma de comando, mas é aquele que você quer estar debaixo da orientação. É diferente, entende? Uma coisa é o cara estar sobre você porque você quer que ele esteja te orientando. Outra coisa é eu estar te orientando sob pressão. Você tem que ficar aqui para me ouvir, entende? Isso não combina com o contexto bíblico. Por quê? Jesus, por exemplo, ele possuía um mentor. Pergunte para quem está ao seu lado: quem era o mentor de Jesus? Quem? Raimundo Nonato. Não. O mentor de Jesus, você vai encontrar uma passagem em Mateus, no capítulo 13, onde as pessoas identificam o mentor de Jesus. Lá no versículo 55, eles dizem assim: não é este o filho de José, o carpinteiro? O mentor de Jesus foi José, seu pai. Jesus não teve outro mentor, nem em escola, nem em colégio, nem em faculdade, nem coisa alguma. Mas o José, o carpinteiro, foi o seu mentor. O caráter que Jesus reproduziu foi o caráter que José reproduziu em Jesus. A honestidade que Jesus reproduziu foi a honestidade que o José reproduziu em Jesus. Jesus foi um carpinteiro honestíssimo, no qual ninguém pôde sequer acusá-lo de que ele roubou um prego sequer, de que ao fazer qualquer telhado ele passou da data limite na qual entregaria. Perceba que ele era carpinteiro e não marceneiro.
As pessoas veem gravuras e filmes, Jesus fazendo mesas e cadeiras. Não. Ele era carpinteiro, fazia telhados, casas. Isso é uma outra história. Eu te mostro isso na Bíblia, mas lá na frente outro dia eu te mostro. Perceba que José imprimiu em Jesus aquela figura honesta, de caráter, de bondade, respeitabilidade, gentileza. Por quê? Porque ele foi homem como nós em todos os níveis, em todos os sentidos. Não há nos 30 anos do ministério de Jesus aplicabilidade da divindade sobre ele. Há um Jesus humano submetendo-se aos desígnios humanos, aprendendo os conceitos humanos para reproduzir o que o ser humano reproduz. Então ele precisava de alguém que pudesse construí-lo aqui como um homem. E Deus achou Maria nas suas virtudes extraordinárias para ser a mãe de Jesus, e ela imprimiu em Jesus 4 coisas lindas que outro dia eu conto. Mas o José imprimiu também as características humanas preponderantes para ele ser quem ele foi. Se o José não tivesse imprimido em Jesus aquilo que ele era, Jesus não tinha chegado até a cruz. Então ele tinha um mentor, era o seu pai. Agora pergunte para quem está ao seu lado, diga: Jesus, divino, precisava de um mentor? Fala sério, né? Não precisava. Mas porque ele se submeteu a um mentor, para me instruir você, que ninguém chega na ressurreição, que é o sucesso do ministério de Jesus, sem passar por um mentorado eficiente. As pessoas mais inteligentes do mundo, os caras de maior sucesso empresarial no mundo, se submeteram ao mentorado. Se você estudar algumas biografias de líderes globais, você vai perceber que todos eles se submeteram a um mentorado, porque entenderam o princípio que Jesus estabeleceu a partir daquilo que os profetas e patriarcas viveram. Se você olhar um outro texto, por exemplo, em Lucas, no capítulo 20, e o verso 1 ao 8, você vai se deparar com uma cena onde os fariseus e saduceus e outros eus mais por ali afora questionam Jesus sobre a autoridade dele em fazer o que ele faz. Já vos ensinei isso no reino e em outras coisas. E perguntaram a Jesus: de onde vem a sua autoridade? E o Jesus respondeu-lhes com uma pergunta. Disse: eu lhes direi de onde vem a minha autoridade, se vocês me responderem algo. Eles disseram: manda a pergunta. E Jesus perguntou: o batismo de João é do céu ou é da terra? E eles disseram: vamos chamar os universitários. E fizeram a rodinha dos universitários e chegaram a uma conclusão extremamente sábia. E chegaram a Jesus e disseram: Senhor, chegamos à conclusão, somos sábios, e por isso lhe responderemos: não sabemos. Então Jesus disse: beleza, também não respondo. Porque ele disse: se vocês me responder, eu te respondo. Porém, na pergunta de Jesus, ele está dando a resposta de onde vem a autoridade dele. Ele não tinha que falar nada sobre o batismo de João, mas a resposta de Jesus é justamente aquilo que eles precisavam entender sobre a autoridade. Jesus está dizendo: a minha autoridade, do que faço todas essas coisas, eu estou aqui porque eu tenho uma cobertura espiritual, e a autoridade que está sobre mim foi João que me deu. Ele foi meu precursor. Ele iniciou falando de mim, e quando eu cheguei, ele me anunciou, me abençoou e me mandou pregar. Então perceba que são duas cenas diferentes. Jesus se submete à autoridade pastoral de João, mas João não era o mentor de Jesus. Entendeu? O João morreu com poucos dias do ministério de Jesus.
Mas perceba que Jesus se submeteu à autoridade dele e incendiou seu ministério. Ele não começou nada sem estar debaixo de autoridade. Também não começou nada sem estar debaixo de um mentorado. E o mentor de Jesus o levou ao ápice da vida em que ele se tornou o nosso grande mestre. Perceba, portanto, que essa diferença se coaduna quando você compreende o que significa mentorado bem de perto. Você pode submeter-se a alguém que é a sua autoridade espiritual e este também ser o seu mentor, embora sejam duas coisas distintas. Mas você pode ter um mentor e ter uma autoridade espiritual. Significa que eu, como pastor do Xande, por exemplo, se o Xande quiser ser mentoreado por mim, será uma honra. Mas se ele não quiser ser mentoreado por mim, que sou autoridade espiritual sobre a vida dele, e quiser ser mentoreado pelo pastor Ricardo, eu, Emerson Feitosa, não devo e não posso sentir sequer uma unha de ciúmes, porque ele não é minha propriedade. Ao contrário, eu o abençoo para que ele cresça. A diferença de um mentor para o que se tem hoje de liderança é que mentor trabalha sob o prisma de Jesus, desejando que você cresça. É por isso que você vai encontrar em Atos no capítulo 9, o verso 17, 18, por ali afora, onde o Saulo se converte a Cristo. E de imediato ele começa a pregar, logo depois de Ananias o abençoar. Imediatamente se aproxima dele Barnabé, e Paulo, que não é bobo nem nada, se submete ao mentorado de Barnabé. E a Bíblia diz que ele e Barnabé, não era Barnabé e ele, é ele e Barnabé. Outra vez, Paulo estava com os discípulos, não era os discípulos, estava com Paulo. Ele se submeteu para aprender, para depois iniciar o ministério. E a gente acha que Paulo começou o ministério dele assim, no estalo, pá, converteu, já teve sucesso. Foram 17 anos debaixo de um mentorado para começar o ministério. E tem gente que terminou o seminário ontem, já quer ser presidente hoje. Fica a deixa. Sabe? Diga para quem está pertinho de você, se você quiser sucesso na vida, você vai ter que se submeter a um mentor. Mas isso é uma decisão pessoal. Esteja certo disso, irmão. Eu nunca vou coagir o Ricardo a ser mentoreado por mim. Nunca. Mas nunca mesmo. Eu tenho 37 pastores nesse país no qual eu mentorio semanalmente. Alguns já tentei escapar por várias vezes, sair pela tangente, mas não teve jeito. Alguns já estão sendo mentoreados há 10 anos. Aí você diz, pô, nunca vai crescer. Cresceram mais do que eu, muito. Tem pastores no qual eu mentorio que são presidentes. Um, por exemplo, tem 66 igrejas. E eu prego todos os anos lá. Todavia, não significa que eu o coagi a isso. Ele o quer. Assim como qualquer um que está aqui essa noite, eu nunca vou chegar em você e dizer, seja mentoreado por mim. Nem no curso que dou de liderança, sala do líder, eu obrigo as pessoas a virem. Nem pastor eu obrigo a vir, não é verdade. Fico triste porque eles não vêm, mas não obrigo a vir. Todavia, porque entendo que eu quero crescer, então se eu quero crescer, eu vou me submeter. Eu sou mentoreado há mais de 12 anos e não abro mão do mentorado. Agora eu tenho um outro mentor. Hoje eu já sou mentoreado por 2 camaradas. Eu não vou abrir mão de aprender deles.
Eu vou trazer aqui em breve, pastor Josimar Fonseca, líder de uma Big Churchill lá em Campinas. Big Churchill porque a igreja dele é Churchill, Family Churchill. Não sei porque é brasileiro, não sei para que é língua inglesa, mas cada um na sua. Mas ele é big, então eu me submeto com muito prazer, porque ele tem me ensinado muitas coisas. Uma outra lição, guarde aí no seu coração. Diga comigo para quem está pertinho de você, diga: mentor não é aquele de quem você ouve conselhos, mas é aquele de quem você segue conselhos. Vamos repetir isso. Diga: mentor não é aquele de quem você ouve conselhos, mas é aquele de quem você segue os conselhos. Sabe por quê? Conselhos que não são seguidos não são conselhos. Conselho só se torna um conselho quando ele é seguido. Do contrário, ele é apenas uma sugestão. Diga aí para quem está pertinho de você. Diga: se você ouviu um bom conselho e disse assim, bom conselho, mas não seguiu, mude a frase e diga: boa sugestão. Quem transforma uma orientação em conselho é quem ouve, não é quem dá. É o meu ouvido que trabalha isso. Eu disse aqui, se não me engano, na terceira ou quarta lição, que o grande problema das pessoas é que elas ouvem, mas não escutam. Ouvem muito, mas escuta pouco, não é? Paulo disse que tais possuem um comichão no ouvido, outros têm cera igual ao Shrek, e não dá para ouvir coisa alguma. É interessante isso. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 27, a minha hora já foi, e eu vou só citar 3 versículos. Provérbios 27, verso 9, olha o que a Bíblia diz. O óleo e o perfume alegram o coração, e a doçura do amigo vem do seu conselho. Aquela versão diz: o óleo e o perfume alegram o coração, assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Ele está dizendo que isso se torna aprazível quando eu decido escutá-lo e praticá-lo. Passa a ser importante para mim aquela fala. Quem aqui já ouviu um bom conselho e lá na frente se arrependeu de nunca tê-lo seguido? Eu mesmo fiz isso muitas vezes. Não, tenha coragem. Quem já fez isso? Todos nós. Porque, infelizmente, não poucas vezes a gente acha que está fazendo o que é certo. Não poucas vezes a gente acredita que eu estou no caminho correto, então eu não preciso seguir determinados conselhos. Concorda comigo? E aí a gente acaba tropeçando e caindo. A Bíblia diz que infeliz é o homem que acha-se sábio aos seus próprios olhos. E o mais sábio é parar para, no mínimo, analisar as coisas. Eu tenho aprendido uma lição e ensinado tantas quantas vezes for necessário. Quando está prestes a tomar uma decisão sobre algo realmente importante, cerque-se de amigos, de conselhos, aliás. E em seguida, pegue todos esses conselhos e faça eles como um semáforo. E perceba que se esses conselhos promoveram no teu coração uma paz perfeita, em consonância com aquilo que vem do alto, então o sinal está verde, avance. Mas se em algum momento o teu coração está inseguro, o mínimo que se tem é um sinal amarelo dizendo: espera mais um pouco, ouça mais um pouco, analisa mais um pouco. Quando está vermelho mesmo, não avança, não é? Portanto,
a gente geralmente tem um problema. E que problema, gente? Grave é. Geralmente vamos buscar alguns conselhos sobre determinadas coisas que, na verdade, nós não queremos um conselho. Nós queremos um apoio. Não poucas vezes a gente vai no mentor e diz: meu mentor, ou meu discípulo, ou meu líder, ou meu pastor, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu tio, ou minha sogra. E diz: eu estou pensando em tal coisa, assim, assim, nossa, vai dar certo, é um negócio bombástico, eu vou ficar rico, eu vou abençoar todo mundo, vai ser uma coisa maravilhosa, o negócio vai explodir, eu estou faceiro da vida. E eu vim compartilhar com você. Aí a pessoa vai te dar um conselho. Filho, quando ela muda o tom de voz, diz: filho, você já se mexe na cadeira. E diz: porque já sabe que não vai vir aquilo que você queria ouvir. Não é melhor esperar um pouco? Não é melhor você olhar por aqui, ó? Tá vendo que o Temer tá meio chafurdado? Então espera um pouco, analisa um pouco. Aí a gente já se levanta. Falta de fé, rapaz. Tá louco, meu. Vou embora daqui. Vai ver, quando eu estiver por cima, você vai estar embaixo. Vou cantar um hino da vitória. Você vai ver, sabe? E dele mel na cuca, sabe? Porque geralmente a gente não quer conselho. A gente quer concordância. Não é verdade? Só que o mentor nunca vai concordar com o que você concorda só pelo fato de te agradar. O cara que faz isso não é teu mentor. Você já viu um pai, quando um filho chega nele e diz: pai, eu estou pensando em pular daquele abismo. O que o senhor acha? Olha, é um abismo de 100 metros, vai ser legal a queda, eu vou rolar, eu vou fazer uma pirueta, vou me bagaçar lá embaixo. O que o senhor acha? O pai ou a mãe vai dizer: filho, tira essa loucura da cabeça. Não é verdade? Estou pensando em sair do meu emprego, pai, e ser astronauta. Você já fez qual é o teu grau de escolaridade? Bom, eu estou na 5ª série, eu tenho 30 anos, mas eu vou ser astronauta. O mentor vai falar a verdade para ele: filho, vai estudar e vai trabalhar. O que não é mentor vai dizer: vai nessa tua força, que Deus vai colocar você na lua. É ou não é verdade? O cara que não é mentor, ele vai colocar a tua cabeça e os teus pés nas nuvens. Mas o cara que te mentoria, ele vai tirar os teus pés nas nuvens e vai colocá-lo no chão. Você não vai gostar do que vai ouvir, mas é a verdade que precisa ouvir. Entende? É por isso que filho geralmente não busca conselho de pai. É ou não é verdade? Não, pergunta para o bonitão que está perto de você, a pessoa querida que está aí. Não é verdade isso? Ele busca conselho de todo mundo. O último é pai e mãe. Porque todo mundo vai falar o que ele quer ouvir, mas os mentores dele vão falar o que ele precisa ouvir. Então, coloque a mãozinha no ombro de quem está perto de você e diga assim: nos milhares de conselhos que você ouvir, submeta ao crivo dos seus pais. Se passar pelo crivo dos seus pais, então vá em frente. Porque se tem alguém que nunca vai querer o teu mal, são seus pais. A tua mãe pode ser uma megera, mas ela nunca vai querer o teu mal. Tua sogra pode fazer mas esteja certo, ela nunca vai querer o teu mal.
Esteja disposto a se submeter a pessoas que queiram o seu bem. Ser mentoreado é um privilégio. Buscar um mentor devia ser um dever. Estar disposto a isso, submeter-se a isso, é um degrau alcançável para ter sucesso na vida. Sabe, tem um pastor aqui no campo, no nosso campo, na Boas Novas. Não precisa isso. Eu nunca impus isso. Mas ele não sai daqui a Itaporã. Não pega a estrada sem antes ligar e dizer: pastor, me abençoa. Eli Marley também faz isso. Pastor Takeshi, esse cara, faz todo tempo. Às vezes eu digo: Takeshi, vai só Itaporã, homem. Ele diz: mas é 15 quilômetros, não quero andar sem a bênção. Tá certo. E ele se submeteu. Eu escolhi me submeter ao meu mentor. Você deve escolher se quiser. Sabe? Olha o que diz Provérbios 19 e 20. Eu disse 3 versículos. Esse é o penúltimo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus últimos dias. O que ele está dizendo é que você que sabe, se você quer tornar a instrução do teu mentor um conselho na tua vida. Ele está dizendo que esse conselho sempre vai conduzir, o conselho do teu mentor sempre vai focar você no teu futuro. Mas há um texto extremamente bonito, que é o capítulo 18 de Provérbios, verso 24, está bem vizinho desse aí. Esse texto é para acabar. Diz assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. O que ele está dizendo? Que você ter muitos amigos não é a garantia de que você vai ter sucesso. Tem uma porção de conselhos de amigos, não vai te levar a lugar nenhum. Então é melhor você ter um monte de colega, porque verdadeiros amigos é aqueles que caminham com você quando está embaixo, tanto quanto caminha quando está em cima. Mas você quer saber o nível da amizade? Amanhã é quinta-feira. Nível da amizade se mede assim: 7 da manhã, pega o telefone, pega uma lista de amigos chegado, nata, sabe, os melhores amigos, e liga para cada um deles e diz: mano do céu, quinta-feira, rapaz, preciso de uma grana para hoje, irmão. O irmão vai fazer de conta que o telefone caiu. Tudo. Sabe, você vai ouvir isso muito. Outro vai dizer: daqui a pouco eu te ligo. No outro dia, se você ligar de novo: rapaz, olha, não deu tempo de te ligar ontem. Porque os amigos, os bons amigos, que geralmente são os bons amigos, você não precisa pedir, porque eles já te acompanham. Eles já te ajudaram a não chegar. E se chegar naquela situação, eles estão caminhando com você. Bons amigos sabem da tua realidade, porque não se sentam com você só para encher a barriga. Não são seus amigos quando comem juntos. São seus amigos quando não tem nada para comer. Verdadeiros mentores não são aqueles que aparecem quando você ganhou um prêmio. São aqueles que te ajudam a cavucar primeiro. Portanto, antes de tomar qualquer decisão, tome uma decisão inteligente. Pense bem e se submeta a um mentor.
Ore a Deus e busque um mentor. Você não vai chegar muito longe sem um mentor. Você vai até caminhar. Eu tenho oito coisas lindas aqui para te partilhar, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Eu queria que você ficasse em pé. Da mesma forma que a gente age com a palavra, é a mesma forma que a gente age com conselhos. E o próprio conselho da palavra é que nos tornemos praticantes dela e não meramente ouvintes. O grande problema é que ouvir é melhor do que praticar. Quando decidimos praticar, nós assumimos um compromisso conosco mesmo. E o pior, a gente se conhece. A gente sabe que a gente quebra compromisso conosco mesmo. Geralmente, conseguimos em algum momento cumprir os compromissos que temos com os terceiros. Mas quando se trata de nós mesmos, a gente quebra compromisso de imediato. Então olhe para quem está ao seu lado e diga: aprenda essa lição de mentorear. Se você não estiver disposto a cumprir os compromissos que você fez consigo mesmo, tão pouco vai ter resultado no cumprimento de compromisso com os próximos. Se a gente não se compromete em cuidar de nós mesmos, como vai cuidar do próximo? Se a gente não se compromete, queridos, a manter os horários conosco mesmo, como vamos manter os horários com o próximo? Se a gente não se compromete a fazer as refeições na hora certa conosco mesmo, como poderemos dar lições ao próximo? Precisamos, portanto, comprometer-nos conosco mesmo. Se você quer crescer na vida, o primeiro compromisso que você tem que fazer consigo mesmo é buscar a instrução. É se submeter a um mentorado. É querer ser cuidado por alguém. É ter uma autoridade sobre a sua vida. Isso é tão sério. Tão sério. E nós temos um problema gigantesco aqui. E esse problema é que o corpo pastoral dessa igreja, inclusive eu, somos sempre o último a saber. O último. Às vezes as pessoas nos ligam lá da China dizendo: dá para orar por mim? Eu estou aqui na China e o carro quebrou. Eu digo: está onde? Ah, viajei. Viajou, irmão. Aí a gente tem que ligar na segunda-feira e dizer: não te vi ontem. Oh, viajei. Significa assim: quem está ao lado da esposa, do esposo aí? Por favor. O perfil é o mesmo. Então olha para tua esposa e diga assim: imagina eu sair de casa sem no mínimo te dizer fui. Tanto o esposo quanto a esposa fica numa preocupação latente. Onde é que está, não é? Em alguns casos, outros já dizem: graças a Deus. Mas não acontece aqui. Nenhum caso aqui. Né? O mesmo acontece, e isso é importante. Porque, por exemplo, vou usar um exemplo do Ricardo de novo. Bonito Ricardo. O Ricardo mentoria o Ricardo. Aí o Ricardo tem o Ricardo como autoridade espiritual. Isso não me causa ciúmes, porque eu sou autoridade sobre ele. E ele é autoridade sobre ele. Então eu sou autoridade sobre ele, tantos quantos vier na rede. E eu cresço quando ele cresce, porque ele está fazendo ele crescer e eu estou fazendo ele crescer. Porém,
O Ricardo viaja e sequer fala para o Ricardo: fui. Então ele partiu sem sequer dar uma consideração. Isso significa o quê? É um sinal de desrespeito, desonra. Assim como o filho honra seu pai, e é por isso que Deus estabeleceu o princípio da honra, e eu vou estar pregando sobre isso daqui a alguns dias. Deus estabeleceu a honra pai e mãe porque é o caminho para o futuro de sucesso. Se aprender a honrar pai e mãe, vai aprender a honrar as pessoas na vida. Isso é fundamental. E a não prática disso é a perca de dias de vida. É por isso que muitas pessoas saem sem a bênção de pai e mãe, e pai e mãe não sabem, de repente o diabo consegue estourar um pneu, o carro capota, o filho se perde. Que se o pai e a mãe tivessem sabido, no mínimo, ele ia dizer: Deus te guarde. Não precisa ser crente para isso. Ele ia dizer: Deus te guarde. Vocês não têm noção do poder da bênção de um pai e mãe. Todos os dias que eu ligo para minha mãe, eu digo: benção, mãe. E ela diz: Deus te abençoe, meu filho. O dia que eu ligo e digo: oi, mãe, tudo bem? E ela diz: Deus te abençoe. Só para me lembrar de que eu esqueci. Quando eu desligo, eu desligo de novo: benção, mãe. Meu pai, que nunca foi pai, eu nunca cumprimento ele sem antes pedir: benção, pai. Porque eu sei o valor que isso tem na minha vida. Do mesmo jeito é no mentorado. Então coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga: você pode vencer todo orgulho e se tornar um gigante, abençoado em todas as áreas, se decidires buscar um mentor e submeter-se a ele. Eu quero orar com você essa noite. Essa noite é uma noite de instrução. Uma canção vai ser cantada logo depois da minha oração. Eu queria que você, em nome de Jesus, estivesse com seus olhinhos fechados. Essa instrução que lhes acabei de passar, a introdução dela, ela pode fazer toda a diferença na sua vida, se você quiser. Se você quiser. O que vou orar com você aqui agora é você que decide se você vai querer na sua vida ou não. Se você quer melhorar ou não, se você quer crescer ou não, quer ter sucesso ou não. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu me uno a essa igreja que comigo ora agora. A tua palavra aqui, de maneira simples, foi ministrada. Eu tenho entendido, Senhor, e já há vários anos, o poder de ser cuidado por alguém, de ser mentoreado por alguém. Eu tenho entendido, Senhor, que Tu nunca me dirá algo em secreto que é para ser dito a mim por meu mentor. Tenho entendido, é por isso que eu tenho buscado meu mentor. Mas eu quero te pedir agora, junto a essa noiva tão linda, tua igreja. Muitos aqui entendem esse princípio, Senhor, outros entenderam hoje. E talvez muitos aqui queiram, Pai, tomar a decisão sábia de buscar o cuidado de uma autoridade, de se submeter ao cuidado de um mentor. Então, Paizinho, se alguém nesse momento aqui em oração estiver pensando nisso e desejando isso, e quem sabe até vencendo as barreiras dentro de si mesmo que o impedia entender isso, possa o teu Espírito, Senhor, ser o mentor dessa pessoa agora e guiá-la em toda a verdade. Que aquilo que eu ensinei, Senhor, que é a tua palavra, possa ser pelo teu Espírito conduzida ao coração dos seus filhos, de modo que eles compreendam como ela é. Assim como a igreja bereana, na tua palavra, buscava entender e aplicar aquilo que o teu Espírito ministrava por meio dos apóstolos, eu lhe rogo agora, embora seja o menor dos seus menores, que a tua palavra possa achar guarida nesses corações inteligentes que estão aqui esta noite. E que essa igreja, Senhor, possa ser conhecida pela sabedoria que vem do alto, ministrada sobre ela e ela ministrando sobre os outros. Que as pessoas que estão aqui, Senhor, possam ser procuradas por
gente importante desta comunidade, desta cidade, para buscar neles orientação e conselhos, por verem a tua luz, assim como o Faraó viu em José o teu espírito, que as pessoas de fora possam ver o teu espírito de sabedoria nesta igreja, o teu espírito de entendimento desses empresários, o teu espírito de conselho em cada pessoa que está aqui, o teu espírito de inteligência sobre cada pessoa que está nesse ambiente. Sim, eu lhe peço agora, ministra sobre eles a tua unção, que o grande amor de Deus, a paz do Cristo, a inspiração, a sabedoria, a inteligência, o temor, o conhecimento, a unção do Espírito Santo venha sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre a tua casa, sobre a sua